obrigada por avisar. Eu tinha dado um pause e esqueci de tirar o pause. Tá? Mas agora eu tô gravando. Então, ó, gente, para quem... tem alguns alunos que estão em reunião e não vão poder assistir. Então, deixa eu só voltar aqui para eles, tá? Essa é a primeira questão que nós estamos revendo. Nós já falamos da letra A e letra B. Então, a letra A, que vocês estão vendo aí, da Ana Camargo, ela é errada, porque aqui diz que o fato dela ser interditada não vai fazer com que ela se responsabilize pelos prejuízos causados a terceiro. E ela vai, sim, responsabilizar-se. O patrimônio dela pode ser atingido por conta do artigo 973. Na letra B, diz que o Marcelo Dias, ele doou um numerário ao irmão menor para iniciar a atividade empresária. Isso é impossível, mesmo com autorização judicial, porque você não inicia uma atividade empresária sendo menor. Você apenas, com autorização judicial, pode vir a continuar a empresa antes exercida por seu antecessor, certo? Continuando, Samuel Braga, militar, representante de João Pedro Braga, é impedido, porque ele é militar. E por isso essa questão está correta quando ele pede a necessidade de ser nomeado um gerente. Tá bom, pessoal? Então, a letra C, nesta versão, a letra C é que está correta. Tá certo? Deixa eu só achar uma coisinha aqui. Eu quero pegar o texto do código para a gente ir se remetendo aos artigos quando for necessário. E a UNES, que gerencia o transporte coletivo na capital, vai adotar medidas mais rigorosas para reduzir esse número. Vamos falar com o repórter Wilson Pinto, que tem mais informações. Boa noite, Pinto. Oi, Sam. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui para nós lermos junto a legislação a respeito. Veja só. O artigo 972. Podem exercer atividade empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. É o caso lá da Ana Camargo, tá certo? Então, se ela exercer dessa forma, ela vai responder pelas obrigações contraídas, sim. Lá na questão de continuar a empresa, presta atenção nesse termo aqui, ó. 974, poderá o incapaz, por meio de representante ou assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, ou por seus pais, ou pelo autor da herança, tá certo? Só que para isso tem uma condição, precisa ter a autorização judicial, que está ali no parágrafo 1º. E ali, em relação à letra C, que é a correta, vocês vão buscar aqui o dispositivo do 975, que diz que se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, ou seja, é impedida, nomeará com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Tá certo? Vamos voltar lá para a questão e ver mais algumas outras. Opa! Mais algumas outras aqui. Lá, vamos ver a D. Bruno da Silva, 14 anos de idade, único herdeiro de Afonso da Silva, falecido em 1 de março de 2020, assumirá a condição de empresário individual automaticamente, bastando que esteja devidamente representado. Totalmente errado, porque aqui, para que isso realmente acontecesse, teria que ter, além da sua representação, ele teria que ter também autorização judicial, conforme o artigo 974, parágrafo 1º. E letra E. Para ser empresário, a única possibilidade prevista em lei é ser maior de 18 anos e capaz. Bom, aqui já cai por terra até por aquela disposição de que se uma pessoa tem uma economia própria, lá do comecinho do nosso Código Civil, ela já poderia até adquirir a sua maioridade, tá certo? Então, aqui, gente, a resposta nessa versão é a letra C. Tudo bem? Vou até colocar aqui um sinalzinho. Letra C. Joia? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Ai, que boa, tá funcionando hoje minha webcam. Hoje que eu nem maquiagem coloquei, funcionou minha webcam. Quem mais quem mais está na aula de pantufa? Levante a mão.
Eu hoje estou dando aula até de pantufa, gente. Vamos lá. Próximo. Só um minutinho, pessoal. Tem que achar aqui o... Aqui, achei. Empreendedor rural. Veja lá, pessoal. O empreendedor rural. Letra A. Será considerado empresário, ainda que a comercialização dos produtos ocorra esporadicamente, quando há excesso no cultivo dos alimentos para subsistência. Correto? Não. Não, óbvio que não, minha gente. Não se pode falar em atividade empresária se ela for esporádica. Não se pode falar em atividade empresária que não tenha fins lucrativos, efetivamente. Então, aquele que tem o cultivo dos alimentos para o sustento próprio, que porventura vai vender, isso não é empresário, tá certo? Onde que está a fundamentação disso? Artigo 966 do Código Civil, mais básico de todos, tá certo? Letra B, nunca será considerado empresário. Também não é verdade. Por quê? Porque nós temos o artigo 970 do Código Civil, vamos lá ver? Eu quero compartilhar com vocês aqui, que diz o seguinte. Eita. Cadê a legislação, meu Deus? Aqui, ó. Veja só, gente, o artigo 970 do Código Civil diz o seguinte: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado ao empresário rural e ao pequeno empresário. 971, que é o nosso principal artigo sobre o rural, o individual. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão poderá... Podem, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Tá certo? Então, é baseado nessa disposição que nós temos... Deixa eu dar uma melhorada aqui nesse som, que está meio pequenininho demais, né? Com base nesse 971, que nós podemos dizer que o empreendedor rural pode, desde que exerça a sua opção, se tornar empresário, ser equiparado a empresário, tá certo? Vejam lá ainda. A letra C. Pode ser um empresário, desde que requeira a sua inscrição no órgão próprio de registro próprio. Tá? Ficou ali, desde que requeira a sua inscrição no órgão de registro próprio. Desculpe, gente. Então, essa é a questão certa, justamente pelo artigo 971 do Código Civil. Letra D. É sempre considerado empresário? Não. Isso é uma escolha que ele vai fazer, tá certo? Aliás, pessoal, é o único tipo de empreendedor individual que escolhe se vai ou não vai. Os outros, veja só, os outros empresários individuais, eles têm que fazer o registro público de empresas mercantis, eles precisam fazer inscrição. Se eles não fizerem, isso não deixa de ser empresário, mas são empresários irregulares. Agora, o rural é diferente. O rural não precisa fazer o registro público de empresas mercantis. Ele faz se quiser, e se ele quiser ser equiparado a empresário. Porque se ele não fizer, ele também não vai ser equiparado a empresário, tá certo? Então, quando a gente estiver falando de rural, é diferente.
E, por último, uma questão que não tem nenhuma relação com nada, pode ser considerado empresário desde que tenha mais de 5 empregados. Tá? Esse aqui não tem nem da onde. Ah, tirou da onde? Sei lá, do universo. Não tem razão nenhuma, tá bom? Vamos lá. Próximo. Tem um voltar aqui para não precisar tirar de vocês? Gente, só um minutinho. Terceira questão. Eu vou um pouquinho mais rápido agora, gente, senão vou tomar muito tempo de vocês. E vocês vão me chamando naquilo que for preciso. Alfredo Chaves exerce, em caráter profissional, atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro de atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Gente, antes de falarmos sobre o assunto, vamos relembrar algumas coisas? Para começar, se o Alfredo ele exerce uma atividade profissionalmente, a princípio, se tiver fins lucrativos e tiver realmente atividade, é empresário, concordam? Mas veja lá, ele diz que a atividade é intelectual de natureza literária tem colaboração de auxiliares. Se ele está falando isso, eu preciso dar uma olhadinha lá no artigo 966, parágrafo único do Código Civil, que vai dizer o seguinte, ó, a atividade, se for intelectual, ela não é empresária. Né? Ela é uma atividade, ainda que conte com colaboradores, ela não vai ser empresária, ela vai ser um outro tipo de atividade econômica. Só que no finalzinho do artigo 966, parágrafo único, veja o que diz. Importantíssimo vocês saberem, pelo menos para seguir com o direito empresarial, esse artigo, tá? Então, lá no parágrafo único do artigo 966, vai dizer que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo o seu exercício da profissão constituir elemento de empresa. Gente, se for atividade empresarial, mas se houver constituição de elemento de empresa, aí ele será empresário, por isso que tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, aqui no artigo 966, ele diz o que precisa para ser considerado empresário. Então, precisa de profissionalidade, de atividade econômica, de organização, de produção, circulação de bens e serviços. Não. Está dizendo que precisa de registro? Não, é bobagem. Não está. Ele é uma obrigação, que vai estar logo no artigo 968, mas não é um requisito de reconhecimento para que ele seja assim considerado, tá certo? Tudo bem? Então, vamos voltar lá na questão, que daí fica bem mais simples de nós conversarmos. Veja lá, gente. A letra A. Para ser empresário, Alfredo Chaves precisaria compor uma sociedade com outros sócios para criar personalidade jurídica. Errado, né, gente? Aliás, se ele fizesse isso, Alfredo Chaves não seria um empresário. O empresário seria a sociedade que ia criar. Ia criar um sujeito de direito para isso. B. Alfredo Chaves não é empresário porque não possui registro em nenhum órgão público. O que eu acabei de falar para vocês? Ele é sim, empresário, mas irregular, né? Então, não é correta. Letra C. Alfredo Chaves não é empresário, porque exerce atividade intelectual de natureza literária. Poxa, mas aqui está dizendo que é, né? Então, realmente, é essa. Não, gente, cuidado, não é. Por que não é? Porque constitui elemento de empresa. Está escrito lá no finalzinho. Perceberam? Olhe lá. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Aí muda tudo.
Letra D. Alfredo Chaves é empresário, porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. E pronto, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Ele é um empresário irregular, tá? Ah, não, desculpa, não é letra D, a atividade é não organizada aqui. Desculpa, não é letra D, não. A letra D diz que, agora que eu vi que está falando organizada, tem que ser organizada, tá? A organização é parte do artigo 966. Então, Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada. Se é não organizada, não é empresário. Seria correto se tirasse esse não daqui, tá? E agora sim, a última. Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição da junta comercial. Tudo isso é para saber duas coisas. Quando essa questão, eu reformulei ela, mas ela, a origem, o texto base é do exame de OAB. E a resposta era só isso. Ele não mencionava nada, não deixava nada escancarado. Mas o que ele queria saber, o avaliador? Queria saber se conhecia o conceito de empresário, que não está condicionado à inscrição, e se sabia que a atividade intelectual tem uma relativização, ou seja, é atividade intelectual desde que não haja constituição do elemento da empresa. Tá certo? Gente, alguma pergunta em relação a esta? Professora, ficou a letra E? Letra E, isso. Tá, obrigada. De nada. Olha lá, gente, vamos falar agora um pouquinho de conceito de empresa. À luz da Lei 10.406 de 2002, Código Civil, o conceito de empresa equivale ao de letra A, estabelecimento? Não, né? Estabelecimento como conjunto de bens empregados para exercício da atividade mercantil. De forma alguma. O estabelecimento aqui é no sentido de um elemento à parte. Empresa é outra coisa. B, qualquer entidade de fins lucrativos e não obstante a forma utilizada. Também não. Tá? E não é uma entidade, ela não tem nem personificação. Empresa é igual empresário, isto é, o sujeito da atividade mercantil que ostenta os riscos do negócio. Errado, empresa não é sujeito de direito. Letra D, uma atividade organizada com o fito de obtenção de lucros. É isso, tá, gente? É uma atividade organizada, sim, é a tal da produção e circulação dos bens e serviços. Então, se a gente estiver falando de empresa, a gente está falando do que ela faz, do que ela propõe, do que ela presta, tá certo? E não quem é que está prestando. Então, assim, a empresa de transportes de pessoas, a empresa de comércio de roupas, nesse sentido, tá? E a letra E, empresário, forma societária, qualquer ou de estabelecimento, não se tratando de conceito em equipe, tá? Então, totalmente errado. Então, nessa versão aí, a resposta correta é uma atividade organizada com o fito de obtenção de lucros. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Só um minuto que tá abrindo a mesma aqui para mim. Aqui. Nós temos aí nessa... Oh, peraí, que eu esqueci de compartilhar. Eita. Aqui.
nós temos agora o conceito de empresário. Segundo o artigo 966 do Código Civil, é considerado empresário quem assume a função de administrador em sociedade limitada ou sociedade anônima. Não, gente. Administrador é uma pessoa física que vai fazer as vezes da pessoa jurídica, mas que não é um empresário. Empresário é a sociedade. Se a gente estiver falando de pessoa jurídica é empresário. Tá? B. Quem é sócio da sociedade empresária dotada de personalidade jurídica? Não. Sócio é uma coisa. Lembra a historinha do Silvio Santos e do Eike Batista, tá? Lembra lá da figurinha deles, que eles não são empresários. Empresários são as sociedades que eles representam, tá certo? Então, assim, quem é que está ganhando dinheiro com os comerciais? O SBT, não o Silvio Santos. Não diretamente, tá? Quem é que vai falir se tudo der errado? A OLX, não o Eike Batista. Por isso que a gente precisa estabelecer quem são as pessoas de direito empresária mesmo, certo? Então, vamos lá. B, quem é sócio? Não. C, quem é titular do controle de sociedade empresária dotada de personalidade jurídica? Também não, ele exerce essa controladoria, mas não é essa administração, essa chefia, mas não é efetualmente o sujeito de direito empresário. Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Oh, maravilha, né? Se toda a questão fosse assim, né? Bem bonitinho, como está no artigo. Então, a resposta aqui é letra D, porque ela reflete justamente o que fala o artigo 966 do Código Civil. Tá certo? Ai, meu Deus, esse zoom aqui me dá cada uma, só um pouquinho. E letra E, quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Não é porque este é aquele que está excetuado. Se for desta forma, sem nenhuma constituição de elemento de empresa, ele está excetuado pelo artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Tá certo? Então, nesta versão aqui, a resposta fica na letra D. Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Alguma pergunta, gente? Alguma dificuldade nessa questão? Quando eu mudo de tela, muda para vocês também, se vocês estão visualizando? Por exemplo, assim, ó. Deixa eu pôr aqui. Vocês estão vendo uma tela aí da turma de vocês ou vocês estão vendo a questão ainda? O que vocês veem aí no compartilhamento? A tela do AVA. Ah, tá jóia. Então não preciso ficar parando para mostrar para vocês. Vamos lá, falar agora um pouco de nome empresarial. O nome empresarial, letra A. Quanto à firma individual, respeita o princípio da veracidade, pois se forma com base no nome da pessoa física que exerce atividade econômica. Tá certo, né, gente? Essa aqui, ela vai de encontro com o que diz o artigo 1156 do Código Civil, tá? A primeira questão, que diz justamente isso. Desculpa, não é 1156. É sim, 1156. O 1156, ele vai dizer o seguinte, que o empresário individual, ele tem que ser nomeado com o próprio nome, podendo, se quiser, fazer mais um acréscimo do gênero de atividade ou de mais algum elemento de fantasia, mas ele precisa fazer constar o seu nome, por extenso ou abreviado. Então, aqui impera, mais do que tudo, o princípio da veracidade, tá? Porque tem que fazer referência realmente para quem é titular. Letra B. O nome empresarial coincide com o título de estabelecimento, pois ambos são bens incorpóreos, com valor econômico e compõem estabelecimento empresarial. Nada a ver, né, gente?
Então, assim, só lembrando, o que é o nome empresarial? O nome empresarial é o que identifica o sujeito de direito. E o que é título de estabelecimento? Título de estabelecimento é o que identifica o estabelecimento, aquele que vai lá na plaquinha, tá? Aquele que a gente conhece como referência de algum lugar, aquele que é como se fosse o apelido pelo qual ele é conhecido. Isso tem valor econômico. É o que a gente chama vulgarmente de nome fantasia, né? Então, esse compõe, inclusive, estabelecimento empresarial. Já o nome empresarial não compõe estabelecimento empresarial. Você não consiga negociá-lo. Ele não tem uma valoração, tá bom? C, é facultativo para o empresário individual e obrigatório para a sociedade empresária. Nada a ver. Todos os empresários têm a necessidade de ter nome empresarial. Uma exceção. Existe a sociedade em conta de participação, que é um tipo de sociedade que não tem nome, tá? Que não tem nome porque não tem personalidade jurídica. D, da sociedade limitada se forma sempre na modalidade de denominação. Errado. A sociedade limitada é um tipo de sociedade, nós temos a previsão lá no artigo 1158 do Código Civil, e que permite que tanto pode ser escolhido ter firma social, que é aquele nome que compõe-se pelo nome dos sócios, como pode pela denominação social, que é aquele nome que se compõe pela atividade exercida. Tá? Então, ali nessa letra D, artigo 1158. E letra E, recebe a proteção efetivada pelo Registro Público de Empresas Mercantis em todo o território nacional. Só onde que tem a abrangência, a proteção? Somente dentro do Estado membro, porque a junta comercial ela só tem atuação nos limites do Estado em que ela opera, né? Da unidade de federação. Tá certo? Vamos lá. Mas que coisa, eu tô fazendo alguma coisa errada hoje, gente. Porque eu estava indo direto ali no banco, hoje eu estou atrapalhada. Outra questão de nome empresarial. Veja lá, gente. Nome empresarial. Da sociedade limitada se forma sempre na modalidade de denominação. Errado. Não, mas esse aqui é o mesmo. Esse é o mesmo, gente. Só alterou a sequência. Eita. Nós temos mais 3 minutos e 20. Daí a gente cai e vocês voltam, tá? Por favor. Aqui. Vamos lá, pessoal. Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população da sociedade, Monsenhor. De acordo com as informações acima e as regras legais de formação de nome empresarial para empresário individual, assinale a afirmativa correta. Letra A. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial. Está correto isso, gente? Está correto falar isso aqui? Não, né? Por quê? Porque o Cruz Machado, veja, é uma pessoa individual, é uma pessoa física, portanto, é empresário individual. Se ele é empresário individual, ele não pode adotar denominação, ele tem que adotar
firma social, tá? Denominação é um tipo de nome que você não faz referência ao nome da pessoa física, você faz referência tão somente à atividade exercida, tá bom? Então, tá errada essa questão, essa letra A. B, somente estaria correto se acrescentasse ao nome Monsenhor a expressão em companhia limitada. Totalmente errado, né? Como é que ele vai colocar companhia limitada? Porque, primeiro, ele não tem sócio. Então, não pode colocar aí companhia. Segundo, não é uma sociedade limitada. Isso aqui é uma empresária individual, é outra espécie de empresário. Então, tem duas questões aí que tornariam falsa, né, a informação fornecida. C. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado. Então, essa é correta, conforme o artigo 1156 do Código Civil. E por que estariam incorretas a D e a E? Vamos lá. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação de sua firma. Não é verdade? E pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa. Isso também não está correto. E sempre percebam, gente, que quando a gente fala que o empresário individual precisa fazer toda essa remissão no nome dele, é porque esse pretende dar maior confiabilidade e segurança para os terceiros que vão ele contratar, né? Mais conhecimento, inclusive, de que com quem eles estão contratando, certo?